Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a SBPZ nos deu de apresentar o projeto que a gente vem desenvolvendo aqui na Unifesp e principalmente agradecer ao ECR Committee, principalmente a Carolina Catapreta, a Sandra Maruyama e a Fernanda Laranjeira, né, que tem organizado essa série de webinários da SBPZ. Então hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre o projeto de extensão chamado Atlas Virtual de Parasitologia, que é um projeto que eu tenho desenvolvido juntamente com outros colegas aqui da instituição e diferentes alunos, que tem como foco obter ou gerar materiais para ensino-aprendizagem de parasitologia. Aqui eu gostaria de dizer que a apresentação vai ser feita em português, principalmente pelo fato que nessa etapa do projeto o nosso foco tem sido estudantes e docentes brasileiros, mas futuramente a gente pretende também gerar um material que possa ser utilizado por estrangeiros na língua inglesa. Então, o projeto ele surgiu através de uma inquietação que eu tinha desde a época da graduação, onde eu via que os materiais que eram utilizados para ensino e aprendizagem de parasitologia, eles deixavam um pouco a desejar no sentido de serem pouco atrativos e isso em muitos casos acabava gerando um certo desânimo, né, dos estudantes em estudar parasitologia. Então quando eu fui contratado como professor visitante, professor substituto na Unifesp do campus de Adema, eu conversando com a professora Patrícia Chander, que também trabalha na área de parasitologia e muitos de vocês devem conhecer, lá da Unifesp de Adema, eu relatei isso para ela e ela falou: Nossa, isso é muito interessante. A gente poderia então montar um projeto de extensão em que nós pudéssemos tentar resolver esse problema ou pelo menos contribuir de alguma forma com isso. Então, a partir dessa conversa que nós tivemos, nós enviamos um projeto para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão aqui da Unifesp, com o objetivo de fazer um projeto para criar materiais visualmente atrativos e didáticos para o ensino-aprendizagem de parasitologia. No final, o que nós queríamos era que, com esses materiais, os estudantes e os docentes eles pudessem ter uma experiência em ter o contato com a parasitologia em todos os níveis. Então, para cumprir com esse projeto, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer um levantamento das parasitoses de importância médica no Brasil. Então, olhando de forma criteriosa quais seriam as parasitoses que realmente nós poderíamos atuar e desenvolver esses materiais. E após esse levantamento inicial, nós chegamos à conclusão que seria importante criar materiais para em torno de 30 parasitoses, né, aqui do Brasil. E esses materiais eles seriam focados inicialmente em três pilares. Um deles para obter ciclos de vida, ou seja, desenhos esquemáticos dos ciclos de vidas e também das formas evolutivas dos parasitas que causam essas parasitoses. E esses ciclos de vidas, o objetivo é que eles fossem visualmente muito atrativos e também que eles fossem muito didáticos. Além disso, nós queríamos obter imagens das principais formas evolutivas desses parasitas e, por último, pensando principalmente no fato de nós estarmos numa instituição que tem curso de medicina, nós queríamos também criar alguns casos clínicos que pudessem ser utilizados para aprofundar no estudo das parasitoses causadas por esses 30 parasitas. Finalmente, para complementar todos esses três conjuntos de materiais, nós também iríamos criar textos, mas textos mais curtos, explicativos de cada uma das parasitoses. Então, tendo isso em mente, nós começamos a desenvolver o projeto. Então, isso foi lá em 2016. Então, em 2016, o projeto, no final de 2016, foi o tempo em que a gente conseguiu ter a aprovação na Pró-Reitoria. Depois, em 2017, então, que efetivamente o projeto começou a andar com o recrutamento dos membros e o início da elaboração dos materiais. E aqui vocês podem ver que a elaboração desses materiais durou em torno de 3 anos. Então, isso é até uma coisa que hoje a gente fala, né, que lá no início nós estávamos até muito naíves, né, porque a gente achava que em um ano nós vamos conseguir gerar todos esses materiais e depois
esse projeto vai terminar rapidamente. Mas não foi isso que aconteceu, então é importante mostrar aqui para vocês o trabalho que se teve para gerar todo esse material. Foi um trabalho muito extenso, né, que depois de 3 anos, com a primeira versão desse material, o que nós fizemos foi enviar esse material para diversos professores e pesquisadores da área de parasitologia, para que eles pudessem avaliar e dar sugestões. Então, após esse feedback, no ano de 2020 e 2021, foi um período em que nós passamos pela revisão de todos esses materiais e também para adaptação, porque em muitos casos era necessário criar um padrão para que esse padrão fosse utilizado em todas as parasitoses. Também demos início à construção de um website e hoje nós, no ano de 2022, a gente continua com a construção do website e estamos trabalhando para finalizar alguns materiais. Bom, a equipe que trabalhou e tem trabalhado desde 2016 até agora, ela é formada principalmente por professores, aqui da Unifesp. Então, além de mim e da professora Patrícia, tem a professora Clara Barbieri, também trabalha na área de parasitologia, e o professor Roberto, também da área de parasitologia. Então, nós temos em torno de 5 professores que já contribuíram nesse processo. Nós temos também alguns estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação e também técnicos administrativos da área de educação. Então, todos esses a gente consegue ver que é uma equipe multidisciplinar de vários cursos de graduação ou de diferentes áreas da pós-graduação que contribuíram durante todo esse tempo para que a gente conseguisse elaborar todos esses 3 grupos de materiais. Então, diferentes pessoas atuaram em diferentes áreas, a gente consegue ver por esse esqueminha aqui do nosso logo, que cada um foi atuando em áreas que tinham mais afinidade. E aqui é importante mencionar que nós começamos o projeto e muitas pessoas não tinham nem tentado, nem sabia que tinham o talento, por exemplo, para fazer ciclos de vida ou esquematizar esse ciclo de vida. Então, no final, a gente conseguiu descobrir aqui vários talentos, que contribuíram imensamente para a elaboração de todo esse material. Mas para vocês terem uma ideia de como que foi feito todo esse material, eu vou tentar, daqui para frente, falar em cada um dos grupos de materiais e mostrar alguns exemplos que eu acho que é importante. A gente está muito orgulhoso de todo o material que nós obtivemos até o momento, que com certeza irá contribuir para o ensino-aprendizagem de parasitologia. Então, se a gente pensar inicialmente nos esquemas dos ciclos de vida, todos os ciclos de vida e todas as formas evolutivas que nós criamos, elas foram criadas utilizando esse software, o Adobe Illustrator, e são todas imagens originais. Então, cada uma das formas de vida ou cada ciclo de vida que nós conseguimos obter foram todas criadas do zero. Obviamente que se baseando em imagens reais para que a gente conseguisse manter o padrão da realidade de cada uma das parasitoses, mas para vocês terem uma ideia do porquê aquele tempo de quase 4 anos para elaborar, vocês conseguem ver nesse videozinho aqui, que para elaborar uma única forma evolutiva, obviamente aqui uma versão acelerada, vocês conseguem ver quantos passos eram necessários para a gente chegar então a essa forma que nesse caso aqui específico a gente está sendo desenhado ou sendo elaborado uma das formas do Plasmodium, que é o Merozoita. Então imagine que a gente teve que fazer isso para todas as formas de 30 parasitoses, sendo que cada parasitose pode ter diferentes formas evolutivas, algumas com um número menor, outras com um número maior. Então é um trabalho muito extenso e depois esse processo então foi todo revisado para que a gente não acabasse apontando ou mostrando alguma coisa que pudesse ser errada. Além disso, com relação à elaboração de materiais, nós também obtivemos então imagens reais das formas evolutivas. Para isso, nós utilizamos o laminário que estava aqui presente tanto no campus São Paulo como no campus de Diadema, da Unifesp. Então, a gente tem um laminário para as aulas práticas e, utilizando ele, nós conseguimos obter imagens
das principais formas evolutivas dessas 30 parasitoses. Então, só mostrando aqui para vocês que o trabalho foi basicamente obter essas imagens no microscópio ou em lupas, né, dependendo do que a gente queria, e depois todas essas imagens foram processadas utilizando o Adobe Photoshop para que a gente conseguisse obter uma qualidade muito alta para poder ser utilizada nas etapas seguintes, né? Os casos clínicos eles foram gerados a partir de publicações já da literatura, então utilizando publicações da literatura nós escrevemos casos clínicos para cada uma das parasitoses e esses casos clínicos então depois foram revisados, nós elaboramos todas as respostas de cada um dos casos clínicos para que eles pudessem ser utilizados posteriormente pelos alunos e pelos docentes. Bom, feito essa parte de elaboração, falando um pouco da elaboração do material, eu gostaria de mostrar para vocês alguns exemplos do material que foi gerado, tanto dos ciclos de vida, como também das formas evolutivas e das imagens reais. Então, obviamente, como eu estou falando aqui para SBPZ, seria muito justo, né, da minha parte mostrar alguns exemplos relacionados a protozoários, e aqui nesse caso, principalmente, né, no caso de Leishmania, então, que é um dos focos, né, principais de estudo ou das pessoas que são sócios da SBPZ trabalham. Então, esse é um exemplo do ciclo de vida que nós elaboramos. Então, a gente consegue ver que a gente tentou criar, como eu disse anteriormente, um ciclo de vida que ele fosse visualmente muito atrativo, mas ao mesmo tempo fosse didático e simples. Então, a gente consegue ver aqui tanto a fase que ocorre no inseto vetor, como a fase que ocorre aqui do mamífero, né, e todas as etapas desse ciclo de vida, para que a pessoa, quando ela olhasse para esse ciclo de vida, ela já conseguisse entender sem necessariamente ter o texto ali do lado. Obviamente que nós temos também um texto explicativo para cada um dos ciclos de vida. Então, a mesma coisa aqui para o Trypanosoma cruzi. Então, a gente tem o ciclo aqui do Trypanosoma cruzi, novamente, tentando ser visualmente atrativo e muito didático. A gente consegue ver todas as etapas do ciclo. E além, obviamente, dos ciclos de vida dos protozoários, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos também de outras classes de protozoários. Então, aqui nós temos um exemplo de um ciclo de vida de eumintos, né? O caso aqui do ciclo de vida de Schistosoma mansoni, que talvez seja um dos ciclos de vidas mais complexos e muitas vezes difíceis de serem entendidos pelos alunos, né? Então, nós tentamos criar esse esquema do ciclo de maneira que ele ficasse o mais simples possível, né, para facilitar o entendimento e, obviamente, mantendo a qualidade visual. Também é importante destacar que, em algumas situações, ou dependendo do ciclo de vida, tem algumas peculiaridades de cada parasitose que é importante destacar. Então, aqui, como exemplo, os ovos, né, das diferentes espécies de Schistosoma mansoni, muitos devem lembrar, né, das aulas de parasitologia, as diferenças dos ovos de cada uma das espécies. Então, a gente tem, em casos específicos, outros esquemas, ou então, até mesmo se tem algum destaque que precisa ser feito entre as formas evolutivas, que é importante para diferenciar entre elas, nós também temos esses esquemas. Aqui um outro exemplo, né, no caso de um artrópodo, a gente trouxe aqui como exemplo o Pediculus capitis, ou seja, o mais conhecido como piolho, né? Então, o ciclo de vida do piolho, mantendo novamente aquela qualidade visual e tentando criar um ciclo que seja extremamente simples e didático. Além dos ciclos de vida e esquemas das formas evolutivas, nós temos também as imagens, né, das formas, as imagens reais. Então, aqui de protozoários, trouxe 3 exemplos, né, a Giardia intestinalis, a forma trofozoita. Então, a gente consegue ver aqui claramente essa forma trofozoita. No caso do Plasmodium falciparum, uma forma de anel, e no Trichomonas vaginalis, a forma de trofozoita também. Entre os eumintos, aqui alguns exemplos dessas formas. Então, o Trichoris,
né, o verme adulto, o Ancylostomum brasiliense também, um casal adulto, aqui a gente consegue ver, e o Ascaris lumbricoides, nós temos aqui o casal, né, da lombriga, o macho e fêmea. Então são todas imagens que nós obtivemos utilizando o material disponível aqui na Unifesp, ou em alguns casos nós tínhamos até a colaboração de outros pesquisadores. Aqui mais uma imagem, só para exemplificar, nesse caso, ovos, né, de diferentes eumintos. Então, ovos de trícoris, de Ancylostomum, de Ascaris. E por último, nós temos aqui algumas imagens de artrópodos. Então, a Tunga penetrans, né, que é a pulga. Nós temos o Amblyomma cagenense, que é o carrapato. E por último aqui, muito conhecido por todos, a Eleuthosomia, que é, né, um dos vetores aí das parasitoses. Bom, então a gente chegou a um ponto que nós tínhamos gerado um grande número de materiais, né, dos ciclos de vida, das imagens, estudos de casos, para todas essas 30 parasitoses, mas a gente pensou, bom, se nós queremos criar uma experiência para se estudar a parasitologia, como que a gente poderia dar um passo a mais e não ficar só nesses materiais? Então, nisso surgiu a ideia de começar a fazer alguns modelos 3D desses parasitas, e esses modelos, então, que eles pudessem ser utilizados em algumas etapas do ensino e aprendizagem. Então, para elaborar esses modelos 3D, nós utilizamos esse software Blender. Então, aqui está mostrando para vocês como que é feita essa dinâmica de girar esses modelos, e nesse caso aqui é importante destacar o talento do Andrei nesse sentido, que ele mandou muito bem na elaboração desses modelos, né? Ele inicialmente nem trabalhava com o software, começou a mexer e foi se especializando, e como eu disse, né, durante esse projeto a gente descobriu vários talentos e vários artistas aqui na equipe. Então vocês conseguem ver todas as etapas que são necessárias para se obter, por exemplo, esse modelo 3D desse caramujo, né, que é um hospedeiro intermediário do xistossoma. Então, além da modelagem, é necessário utilizar várias ferramentas para obter uma cor real, luzes que permitam fazer com que, para a pessoa que esteja vendo essa imagem, ela consiga ter uma sensação maior e ser uma forma didática de ensinar a parasitologia. Então, a partir desses modelos, nós criamos, infelizmente ainda nós não finalizamos o modelo 3D para todas as parasitoses, mas eu vou mostrar aqui para vocês algum deles. Então, inicialmente esse caramujo que vocês viram no vídeo, como ele ficou aqui depois do trabalho final. Então a gente consegue ver que, na nossa humilde opinião, ficou muito bonito, né? Então você consegue ver o caramujo aqui no ambiente em que normalmente ele está presente. Além disso, nós temos aqui um exemplo do piolho, né, do Pediculus capitis, né, o piolho aqui associado aos fios de cabelo, né, aqui dá para ver o couro cabeludo. Além do piolho, nós temos também algumas formas evolutivas do Schistossoma mansoni, então o ovo, a cercária, e aqui nós temos o casal do verme adulto, né, o macho e fêmea. É importante destacar aqui que a escala ela não está proporcional, mas a nossa ideia é que futuramente a gente faça isso tudo em escalas para que, né, de novo, nós não passemos conceito errado para os estudantes. E finalmente aqui mais um modelo 3D, né, da Taenia saginata e Taenia solium. A gente consegue ver aqui o verme adulto, né? Nesse caso, destacando principalmente essa região onde você consegue diferenciar as espécies. Então, no caso da Taenia solium, né, a característica é que ela tem esses acúlios na região dos cólex, o que não acontece na Taenia saginata. Então, são modelos que estão em desenvolvimento ainda. A nossa ideia é ter para todas as parasitoses, as 30 parasitoses, e isso nós temos certeza que vai contribuir também para o ensino e aprendizagem de parasitologia. Mas, se você chegou até aqui e você está se perguntando, nossa, os modelos de vocês são muito legais, o material é muito legal, eu queria muito utilizar. Então você pode estar se perguntando, onde eu posso encontrar esses materiais? Eles vão estar disponíveis? Não vão estar disponíveis? Então a resposta para todos vocês é que sim, eles vão estar disponíveis. E a nossa ideia, e é o que a gente tem feito agora,
é fazer com que esse material esteja todo disponível num website, né, que vocês podem ver aqui o website Atlas Virtual de Parasitologia. Esse website ele vai ser hospedado na Unifesp, né, e aí todo mundo que quiser ter acesso a esse material vai poder utilizá-lo. Então, o website ainda está em fase final de elaboração, mas é importante mostrar para vocês o que a gente já tem lá e para que vocês, quando ele estiver disponível, vocês saberem qual é o acesso que vocês vão ter. Então, esse site ele vai ter inicialmente essa página inicial onde você pode escolher as diferentes materiais que vocês querem utilizar. Então, ciclo de vida, estudo de casos, galeria de imagens, etc. Uma vez que você clique, por exemplo, no ciclo de vida, você vai ser direcionado para essa página onde você pode escolher, né, cada uma das parasitoses. Clicando em uma delas, como no caso aqui das leishmanioses, na página você vai ter uma descrição geral do agente etiológico, característica da doença, distribuição dela, uma descrição geral, né, também da doença, e o ciclo de vida, aqui o esquema do ciclo de vida, né, onde vocês podem observar ele, ou então as imagens reais, né, das formas evolutivas. É importante sempre receber também feedback, então vocês vão poder ter essa possibilidade de dar feedback. Caso vocês queiram olhar para o estudo de casos, então também vão estar disponíveis aqui vários casos, né, clínicos. Clicando em um deles, você acaba sendo direcionado para esse caso, é basicamente um texto, em alguns casos nós temos figuras, com as perguntas, e obviamente que para facilitar, nós temos aqui a Sabinha, que ela direciona para as respostas de cada uma das perguntas, né? Mas nós temos vários outros casos clínicos. Já clicando no caso na aba das galerias de imagens, nós temos todas as imagens das formas evolutivas. Aqui nós organizamos elas em ordem alfabética, né, para facilitar. Então vocês conseguem ver que nós temos diversas imagens, né, de diferentes parasitas, diferentes vetores. Então isso vai estar tudo disponível para quem quiser olhar, e em cada uma das imagens nós temos a descrição da espécie e também qual é a forma evolutiva. E essa aba onde nós temos o modelo 3D, que hoje é o nosso xodó, né, que a gente tem, ainda não está totalmente finalizado, mas como eu mencionei anteriormente, então vocês clicando vão ter acesso a essas imagens, ou então uma coisa que a gente tentou desenvolver, que talvez é mais interessante para alguns casos, a gente vai tentar fazer para todos, você vai poder interagir com esses modelos 3D. Então, por exemplo, abrindo a página, você vai conseguir movimentar esses modelos. Aqui é só um exemplo inicial, então, de um dos vermes, mas a gente pretende ter para todos eles e que vocês consigam interagir mais. Tem a abinha do sobre, então, para vocês saberem exatamente quem é a equipe, de onde é cada um deles, cada membro, desculpa, e também onde cada membro tem atuado, como eu mostrei para vocês anteriormente. Então, durante todo esse tempo aí, para que a gente conseguisse gerar todo esse material, em alguns casos na maioria das vezes, né, nós nos reuníamos cada 15 dias presencialmente, passava um dia montando as imagens, né, que algumas fotos desses encontros, né, e mesmo durante a pandemia, apesar de não podermos nos encontrarmos presencialmente, a gente fazia encontros virtuais. E por último, essa abinha de contato, onde vocês poderão nos enviar sugestões, né, ou depois que esse site estiver disponível, é legal ter esse feedback dos usuários. E uma coisa interessante que nós estamos finalizando também, e acho que isso é uma maneira de facilitar, é que a partir do momento que todo o site estiver montado, se você quiser ter acesso, ou quiser baixar qualquer um dos ciclos ou qualquer uma das imagens, uma vez que você clicar nessas imagens, você vai conseguir baixar um arquivo que nós estamos criando, um arquivo de PowerPoint. Então, todas essas imagens, ou as imagens específicas que você tiver interessado, ela já vai estar num arquivo de PowerPoint. Então, para você, docente ou estudante que precisa montar alguma apresentação, isso já vai facilitar a sua vida, porque as imagens vão estar lá para ser manipuladas.
Obviamente que a gente não quer parar por aqui, então se nós queremos criar essa experiência de estudar parasitologia, nas próximas etapas nós pretendemos finalizar o website. Uma coisa que nós queremos fazer é a impressão de alguns desses modelos 3D, porque com isso vai ser mais interessante para os estudantes olharem, terem uma ideia, né, das estruturas, das formas desses parasitas. Devido ao fato de a grande maioria das descobertas, né, na área de parasitologia ter sido feito por brasileiros, nada mais justo que a gente pudesse incluir também a história dos parasitologistas brasileiros. Então a gente pretende fazer, né, como se fosse uma biografia de cada um deles, qual a importância que cada um deles teve, né, no contexto da parasitologia do mundo. E também, por último, o que nós queremos gerar é um livro-texto de parasitologia, onde todo esse material possa estar disponível juntamente com o texto. Então a gente vai, assim que finalizar todos esses materiais, convidar especialistas para que eles possam contribuir com a gente nesse sentido. E como eu mencionei lá no início, né, para as pessoas, né, que são não são da língua, não usam a língua portuguesa, nós pretendemos gerar todos esses materiais em inglês para que ele possa estar disponível também para as pessoas do mundo todo. Eu gostaria então de agradecer toda a equipe aqui que trabalhou por todo esse tempo aí, mais quase 6 anos, né? A gente de muita dedicação, cada um fazendo uma etapa, muitas vezes nós nem sabíamos como fazer determinada coisa e ia lá, os meninos iam atrás e tentavam fazer e conseguimos gerar esse material que hoje é um orgulho para a gente, né, de ver todo o material disponível assim. Agradecer a Unifesp, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, principalmente pelo financiamento das bolsas de PIBEX, né, que com essas bolsas a gente conseguiu recrutar alunos de graduação. Agradecer a todos os docentes e pesquisadores pelos feedbacks. Então aqui é impossível nomear todas as pessoas que contribuíram, mas muitas da área de parasitologia, que são sócios da SBPZ, nos ajudaram nesse sentido. E obviamente agradecer novamente a SBPZ e o UCR. Espero que vocês gostem do material que nós apresentamos aqui e que logo vai estar disponível para todos vocês utilizarem.